Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Coração Rubro-Negro. E após mais uma partida ridícula do Flamengo aí contra o Goiás no Campeonato Brasileiro, vou trazer para vocês aqui o Djaminha e a galera da ESPN, galera, falando aí sobre esse jogo aí que o Flamengo empatou em 0 a 0 com o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo mais uma vez jogando nada, e eles vão falar do jogo e também não tem como não falar do Sampaoli, né, galera? Do estilo de jogo dele, que ele ainda não conseguiu implementar no Flamengo. E nitidamente a gente vê que os jogadores estão desmotivados, desorganizados em campo. E isso tudo passa pela mão do treinador, tá certo, galera? Mas antes de ver o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal Coração Rubro-Negro, tá certo? Se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo e também ative o sino da notificação para não perder nenhuma notícia do Flamengo. Notícias que trouxemos aqui no canal, tá bom, galera? Com vídeos aí do Mengão. E vamos para o vídeo de hoje. E a tendência, né, mas é que realmente tenha muitas dificuldades, porque o time não consegue criar. É a esperança de uma volta, de uma Arrascaeta, que aí sim, esse time pode ter uma esperança maior, porque eu sempre digo, e as pessoas, o Flamengo tem um elenco maravilhoso. O elenco maravilhoso, mas como time, se o Arrascaeta não está, o time baixa muito de rendimento. Eu concordo com o Djalma nisso aí. E, assim, eu acho que a principal perspectiva de reviravolta seria essa. E aí é o caso de, não está 100%, está 50%, leva para o jogo. Léo, mas assim, é muito em cima do Arrascaeta, mesmo que ele seja o fora de série, mas, assim, ainda assim, é muita esperança em cima de um jogador. O time não vai resolver seus problemas daqui até domingo, esse que é o ponto, não tem mágica. Ficou pior para domingo, depois do jogo de hoje? Ficou ainda pior do que se esperava, assim, do que se imaginava? No mínimo uma reação anímica, sabe, de alguns jogadores, sabe, jogadores importantes que pudessem fazer uma jogada importante, fazer um gol, sabe, levantar um pouco o moral, porque há quantos dias essas notícias do Flamengo são sempre de dirigente envolvido em briga, clima ruim no vestiário, jogador que está em baixa, sabe, rede social. Há quanto tempo a gente não tem uma coisa boa para falar do Flamengo no campo, né? Que dê uma perspectiva. Você conversando com o rubro-negro, e tem uma quantidade imensa de rubro-negros aqui em São Paulo, tem rubro-negro que tá querendo nem ir ao jogo, e é uma final, cara. Entendeu? E o Djalma pontuou bem. Pode acontecer de num dia dar tudo certo e virar e ser campeão, porque o futebol é assim. Sim. Mas racionalmente, com os jogadores que tem, é difícil imaginar o Flamengo jogando muito melhor, porque taticamente não estão aparecendo soluções. Então, e até porque, assim, no domingo, eu até estava conversando com você, eu falei, acho difícil o Flamengo voltar a jogar tão mal como jogou no domingo. Acho que foi o pior jogo do ano do Flamengo no domingo. Jogou muito mal. Hoje não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. Então, assim, não por isso. Mesmo, assim, por isso que eu acho que hoje foi até pior. Porque pegou um adversário mais fraco, né? Pegou um adversário mais fraco, claramente. Entrou só para se defender. Assim, mas mesmo assim os números ali são enganosos, porque o Flamengo não teve aquela superioridade dos números ali em relação ao Goiás no jogo, não. Mais uma vez um Flamengo que não consegue ficar com a bola, e aí quando não consegue ficar com a bola, aquele jogo de pressão que o Sampaoli tanto fala, tá aí uma coisa que a gente não consegue ver no Flamengo mais, é esse jogo que o Sampaoli tanto pede. Agora, é o Sampaoli que realmente tem um trabalho muito ruim, isso a gente já sabe, e a gente pode ficar repetindo aqui. Agora, os jogadores, eles não tinham que pegar mais isso, assim, assumir mais essa bronca, ir pra cima, tipo, sei lá, o treinador não consegue resolver, vamos ver se a gente consegue resolver entre nós, Djalma, você que esteve nesse meio, não dá pra fazer isso? É complicado, né? É complicado como a coisa, pelo que se diz, né? A gente não está lá dentro, no clube, todo dia, mas pelo que se diz, que não tem uma conversa com os atletas, não tem uma relação. Então, fica até difícil, assim, do atleta, que às vezes acontece, né? Não, vou fazer pelo treinador que ele merece, não tem nem esse clima de ajudar. Cara, mas eu vejo, assim, o Sampaoli, hoje, de novo, chutando o microfone, ele deve estar muito desesperado, porque ele deu uma entrevista falando da sua equipe que não está rendendo, porque nenhuma equipe do Sampaoli joga como joga o Flamengo. É o oposto completamente do que pensa o Sampaoli, que ele pensa numa equipe pressionando, uma equipe o tempo inteiro em cima.
E essa equipe do Flamengo, o que ela menos faz é pressionar. Você pode ter viu ali nos duelos vencidos, o Flamengo normalmente sempre perde nessa estatística dos duelos vencidos. Não, e aí o Flamengo nem com a bola fica. Nem com a bola fica, imagina pressionar o adversário. O Sampaoli, na hora que ele entrou em campo, ele foi vaiado. A gente mostra, então, como foi a entrada do Sampaoli em campo e como ele está realmente desesperado, né? Deve estar muito, mas muito irado também nesse momento da vida dele. Vamos ver. É mais xingado mesmo do que vaiado e ele tá jogando fora de casa, claro que torcedor do Flamengo tem em todo lugar, mas ele tá jogando fora de casa e isso acontece, assim, eu não consigo mais ver nenhum clima, não sei o que é que a diretoria do Flamengo vai fazer em relação a isso, mas realmente a cada partida, a cada jogo, a cada dia, a gente vai vendo o final do trabalho do Sampaoli no Flamengo. Eu fico pensando no ano passado, quando ganhou Libertadores e Copa do Brasil, e por causa de algumas atuações não tão boas no final do ano, optaram pela mudança de técnico. Então, imagina agora, né, em que as atuações não é que não são não tão boas, elas são péssimas. E o ano do Flamengo se joga no domingo, porque um resultado ruim no domingo significa um fracasso absoluto para o time de maior orçamento do Brasil, para um time que tem o melhor elenco do Brasil, acho que isso é praticamente unânime, e teria fracassado em todas as competições, né? Então, olha o tamanho do que está em jogo no domingo. Então, independentemente, eu entendo que você fala dos jogadores também colocarem a cara agora, porque o Sampaoli vai embora daqui a pouco, né? Isso está muito claro. Eu não consigo ver um futuro para o Sampaoli dentro do Flamengo, mas os jogadores são os que vão continuar, né? E são jogadores que estão expostos aí a um ano que, cara, se o Flamengo, assim, e digo mais, assim, ganhando no domingo ainda é salvar alguma coisa um ano. Alguma coisa, porque também não é grande coisa, exatamente. Para o Flamengo, o patamar do Flamengo hoje deveria ter feito muito mais. Só que não, assim, o fracasso do ano seria terrível. Então é hora de darem uma resposta também, né? Pois é, e uma resposta para uma diretoria soberba que tudo quis e pode não ter nada. Ô, Léo, ele fala muito sobre as finalizações. A gente não teve criatividade ali no último terço de campo, ele fala sobre isso, mas ele diz que faltou contundência, mas isso pode voltar no domingo. É difícil acreditar nisso, né? Bom, no final ele deu uma esperança sobre o Arrascaeta, né? Que foi perguntado e disse que vai ser avaliado amanhã. Eu acho que ele deve estar desesperado por tê-lo de volta, sem dúvida nenhuma. Pelo menos ele não contou a história de um jogo que não aconteceu, né? Porque a gente já viu até que às vezes ele mesmo chegar e numa coletiva e florear e fazer avaliações de coisas que não aconteceram. E ele mesmo admitiu que, assim, foi muito fraca a atuação da equipe em termos de criatividade. Ele não quis entrar muito na questão extracampo, na questão Marcos Braz, né? Disse que o dele é cuidar do campo. Comanda o que tem dentro de campo, ele mal comanda. Então, e nesse aspecto, né? Mas imagina a quantidade de coisa que ele tem para resolver dentro de campo se ele tiver ainda que responder pela ação do Marcos Braz, né? Então acho que faz bastante sentido também ele não querer mexer nessa questão. Mas acho que o torcedor agora, mais que interessado em ouvir diagnóstico, está querendo ouvir solução, né? É igual quando você vai ao médico, o médico fala o que você tem, mas ele falou, beleza, mas qual que é o remédio? Não, o Sampaoli, pelo menos, ele tem essa coisa de bom. Nas entrevistas, ele fala realmente o que aconteceu no jogo, é verdade. Mas ele, de repente, esquece que ele é que tem que dar a solução para esses problemas. E ele, quanto tempo o Sampaoli está no Flamengo? 38 jogos. 38 jogos. Desses 38 inteiro. jogos eu ouvi, eu acho que mais de 30 jogos, depois dos jogos ele falar, falta contundência na minha equipe falta... Ou seja, praticamente desde que ele assumiu falta isso, ele é consciente disso, mas ele não conseguiu dar essa contundência à equipe do Flamengo. Agora, vamos esperar que no domingo aconteça? Pode ser. Mágica vai ser magia, né? Por quê? Ele não consegue dar essa contundência, Djalma, assim, qual é a tua leitura em relação a esse time do Flamengo? E por que ele piora a cada partida? É mais pelo clima? São jogadores que caíram de rendimento? Uma coisa leva a outra? Assim, eu acredito que eu vi o time do São Paulo no Santos, eu vi o time do São Paulo no Atlético Mineiro, e realmente era um time que tinha um formato de jogo, claro que tinha o dedo ali do treinador, e era um time que pressionava em cima, e tinha o domínio total do jogo, mesmo com o Santos, que era uma equipe tecnicamente superior ao Atlético. E no Flamengo, ele não conseguiu implementar isso. Acho que
Alguns jogos, eu acho que o jogo contra o Botafogo agora pressionou mais, o jogo contra o Fluminense, que foi um jogo bem marcante disso, o Flamengo conseguiu pressionar. Esse é o estilo do São Paulo, mais de 38 jogos, ele conseguiu isso em 2, 3 jogos. Então, assim, não sei se esse elenco, por de repente já ter um formato de jogar há muito tempo, não conseguiu se adaptar a esse tipo de jogo. Mas esse mesmo elenco, tudo bem que há anos atrás, com o Jorge Jesus, exercia esse mesmo tipo de jogo, um jogo de pressão, um jogo bastante dinâmico, mais ou menos ao estilo Sampaoli. Só que esse ano, com o Sampaoli, esse time não conseguiu render, e também o São Paulo já pegou o time que não vinha bem, isso tudo acarretou que ele não conseguiu realmente dar uma solução nesse time. E às vezes o plantel não encaixou com a característica do treinador, e é o que eu sempre digo, minha opinião de sempre, o treinador que tem que se adaptar ao que ele tem. Não o treinador, eu gosto desse esquema e embutir sem saber se os jogadores têm essa característica ou não. Pois é, mas assim, o São Paulo não teria essa capacidade de se adaptar a esses jogadores, porque a impressão que a gente tem é essa. Ele é um treinador completamente fora da realidade do Flamengo. A imagem que ele passa é essa, Léo. Mas assim, esse time poderia ser capaz de pressionar um pouco mais também, isso que o Djalma falou, essa característica. E em alguns poucos jogos o time foi capaz de entregar. Por que não sempre, entendeu? Por que não com regularidade? É isso que me pega muito. E quando eu digo se adaptar ao time, não é ceder para os jogadores porque eles conquistaram, não. Se ele assumir o Goiás, ele vai ter que encarar a realidade do Goiás. Às vezes ele quer jogar de uma forma, mas os jogadores que ele tem não pode jogar daquela forma. Então é de acordo com o time que você tem, não é dar regalia aos jogadores. Não é, você não vai pressionar, você não vai marcar, não é isso, porque você foi campeão, conquistou. É saber que, de repente, o Arrascaeta, o Gabigol e o Everton, eles não conseguem, de repente, não estou falando que eles não são capazes, não conseguem fazer esse tipo de pressão. Então, peraí, como nós vamos fazer? Vamos adequar. E ele tentou isso e não conseguiu transformar dentro de campo suas ideias, que a gente sabe que ele tem, né? Que ele já demonstrou no passado. Qual a tua ideia, Léo? Assim, por que o São Paulo ele não consegue fazer esse Flamengo jogar pelo menos um pouco do que já jogou? Eu acho que muita coisa, assim, também não é só a parte tática, né? Acho que dentro de um time de futebol, muito é convencimento, é ambiente, sabe? Ambiente bom. Aí eu acho que a gente vai para outros lados também. E uma coisa né? vai puxando a outra, né? Sim. Acho que é aquela coisa de se doar, sabe? De comprar o barulho do técnico. Sim. Isso é uma coisa que o São Paulo, em vários momentos da carreira, na própria passagem pela seleção argentina, isso ficou muito evidente, né? Em ter um ambiente de trabalho legal para todo mundo, né? Que não seja uma coisa pesada, dividida. E do Flamengo a gente tem essa sensação, né? De que não é uma unidade ali, de que time e comissão técnica não são uma coisa só. E eu acho que nesse aspecto você convencer o jogador a fazer algo por você é um pouco mais difícil, né? E eu acho que muito disso é parte da ideia dele também, de adaptar o time ao adversário, ao que o jogo pede, mas muito também a necessidade de achar uma formação que ele não conseguiu achar, e me parece também que daqui até o fim da temporada vai ter muita dificuldade. Ô Djalma, eu fiquei pensando naquela reunião que os jogadores tiveram antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, quando eles se reuniram sem o Sampaoli. Eles fizeram uma reunião, ficaram ali conversando entre eles. E eu até pensei, talvez com só eles conversando ou chegando a alguma ideia, alguma conclusão, isso vai dar certo. Não deu. Pode dar? Pode dar porque assim, a qualidade desses jogadores ela é incontestável, né? A gente sabe que alguns, né, estão vivendo um momento ruim, mas é possível. É assim, não é muito difícil de você imaginar, né? Todos estão falando, o clima está péssimo, não tem relacionamento, então o que os jogadores de repente tentaram fazer? Gente, nós temos que esquecer treinador, temos que esquecer briga, temos que esquecer tudo isso que está acontecendo e a gente que joga ir lá para dentro e resolver. O conceito, a ideia deles com certeza era essa. Mas aí o que acontece? A bola bate, eles não conseguem dominar, erros muito primários para o nível desses jogadores do Flamengo. E aí, jogando dessa forma, não consegue. Não basta ter vontade, não basta ter dedicação só, que não vai vencer. Então, a queda de rendimento desses jogadores, eles sozinhos, nesse momento, não estão conseguindo resolver. Porque também é muito mais difícil você resolver com um time desarrumado.
Quando o time está arrumadinho taticamente, você aparece sozinho, você tem situações que te proporcionam criar. O Sampaoli, no final da entrevista, ele falou ali, né, nós não estamos falhando no último passe, se equivocou completamente, porque não está tendo nem o penúltimo para que aconteça esse último passe. Então, você nem consegue chegar a uma zona que o jogador tem a bola para criar e errar esse último passe. Não, o penúltimo já sai errado, então nem tem o último.